É maravilhoso, né, igreja? Irmãos, como Jesus ele tem nos abençoado. E vai, daqui a pouco vamos orar por esposo, vamos orar por cura aqui, né, igreja? Está melhor, irmão? Está melhorzinha, né? O que é o poder da oração, né, igreja? Irmãos, onde tem os dons de Deus, pessoas não ficam doentes, né, igreja? Deus faz maravilha. Aqui diz, ó, capítulo 7, versículo 11 de Lucas, e aconteceu que no dia seguinte foi a uma cidade chamada Naim, e com ele ia muito dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela e uma grande multidão da cidade, né, igreja? Dá um amém. Amém. Amém quer dizer assim seja, né, igreja? Amém. Sempre aplaudindo e glorificando esse Deus. Irmãos, preste atenção. Jesus ele sempre andava numa multidão, né, igreja? Ele tinha multidão, igreja. E eu tenho certeza, irmãos, que essa multidão que está aqui não é por causa do pregador. É por causa desse mesmo Jesus, né, igreja? A Bíblia diz, irmãos, que Jesus ele toma aquela multidão e ele vai a uma cidade chamada Naim. A Bíblia diz, irmãos, que quando ele chega na porta daquela cidade, vem uma grande multidão também. Só que esta multidão, irmãos, estava trazendo um defunto na igreja. A Bíblia diz, irmãos, que esse rapaz era filho único de uma viúva. Glória a Deus, aleluia. Isso quer dizer o quê? Que o marido daquela mulher também já tinha morrido na igreja. E a Bíblia diz, irmãos, que aquele rapaz adoece e de uma maneira repentina ele morre, né, igreja? Glória a Deus, aleluia. Você já pensou para uma mãe, irmãos? Irmãos, um pai e uma mãe, ela dá tudo pelos seus filhos. Às vezes eu penso, né, igreja? Irmãos, tudo que a gente faz, tudo que a gente tem é para os nossos filhos, né, igreja? Você já pensou para uma mulher que tinha perdido o esposo? A única joia que ela tinha era o seu filho, né, igreja? E a Bíblia diz, irmãos, que aquele rapaz morre, igreja. E por aquela mulher, ela ser uma pessoa conhecida naquela cidade, aquela multidão se reuniu na igreja. Veja o desespero, irmãos, daquela mulher na igreja. Eu creio que ela dizia na igreja, porque não é eu que morro, que já tenho idade na igreja. E aquele rapaz ele era jovem, igreja. E a Bíblia diz que aquele povo derramava as lágrimas, irmãos. Eles choravam, irmãos. Mas veja bem, enquanto aquele povo chorava desesperadamente pela morte daquele rapaz, tinha outra multidão que estava com Jesus. Aquela multidão era uma multidão alegre. Aquela multidão era uma multidão que glorificava. Aquela multidão era a multidão que falava na língua dos anjos e glorificava por cada cego que chegava, paralítico que andava, morto que ressuscitava. Irmãos, a multidão que tem Jesus é uma multidão alegre. Eu creio que quem sabe chegou pessoas aqui nessa noite doentes, o casamento daquele jeito,
A multidão que tem Jesus é uma multidão alegre. Aleluia, sua glória. E o que acontece? Aquelas duas multidões se encontram. Aleluia. Uma trazia um rapaz morto, mas aquela outra multidão trazia Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Irmãos, esse Jesus, ele é capaz de fazer qualquer coisa, queridos. Oh, glórias, aleluia. Esse Jesus, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Ele ainda salva, ele ainda cura, ele ainda liberta, ele ainda batiza com o Espírito Santo, ele ainda salva e leva até o céu. Aquelas duas multidões, irmãos, elas se encontram. Glória a Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que Jesus, quando chega naquela multidão, ele viu morto. Aleluia. Mas vocês sabiam que esse Jesus não tem compromisso com o morto? Deus, agora filha, Deus de glórias, aleluia. Uma certa vez ele disse que os mortos enterrem os mortos. Aleluia. É por isso que a pessoa que ela está morta espiritual, é noite de você se levantar. Porque esta palavra, ela vai dar uma sacudida na tua vida nessa noite. É tempo de buscar, é tempo de semear, é tempo de amar, é tempo de pregar o Evangelho do Reino. Ei, rapaz! O que Jesus faz, irmãos? Ele vai até aquele caixão? Não. Mas primeiro ele vai até aquela viúva. Aleluia, Jesus. Irmãos, vocês sabiam que Deus entende uma lágrima como se fosse uma página? Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Irmão, Jesus, irmãos, ele conhece quem necessita. Aquele morto estava ali parado, estagnado. Mas aquela viúva, ela chorava, irmãos. E a Bíblia diz que Jesus, ele se move-se de íntima compaixão. Glória a Deus, glória a Deus. Você sabe o que é mover-se de íntima compaixão? É ver a necessidade do outro, irmãos. Porque tem pessoas que é egoísta, né, igreja? Ele só vê a tua necessidade. Mas sabe como foi que Deus virou o cativeiro de Jó? Grande Deus. Orando pelos seus amigos. Glória a Deus, Aleluia, Jesus, glória a Deus. Amigos esses que tinham o acusado, igreja. Quem tinha os amigos desses não precisava de inimigo, né, igreja? Glória a Deus, aleluia. Mas o que aconteceu? Vocês sabiam, irmãos, que quando a gente ora pelos outros, a bênção vem primeiro para a gente? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Quem vai orar mais pelas outras pessoas agora de hoje? Glória a Deus. A vitória vai chegar primeiro na tua vida. Nessa noite Deus vai levantar o teu altar de oração aqui nesta noite. Aqui nesta noite, essa palavra está queimando, ela está ardendo, ela está produzindo resultado aqui nesta noite. Jesus, irmãos, ele vai até aquela viúva. Porque Deus, ele não tem compromisso com o morto, igreja. Vocês sabiam, irmãos, que para Deus falar com a gente tem que orar? Deus, ele disse para o profeta: põe-te em pé, que eu falarei contigo, né, igreja? Jesus, ele disse para aquela mulher, ele diz: olha, mulher, não chores. Você já pensou uma mulher que estava com o filho morto, mas ele consola aquela viúva, né, igreja? Aleluia. E quando ele consola aquela viúva, ele vai até aquele caixão. A Bíblia diz que ele toca no caixão, né, igreja? E quando ele toca naquele caixão, aquele rapaz que
que estava morto, ele fica sentado e ele começa a conversar com Jesus, e Jesus conversar com ele. Glórias, aleluia, aleluia. Quem sabia que Jesus fala com o morto? Oh, glórias, aleluia. Jesus, ele falou com as ondas do mar, né, igreja? Ele disse: aquieta-te, mar. Jesus, uma vez, ele passou por uma figueira estéril. E ele disse: nunca mais dê fruto. Aleluia. E aquela figueira não deu o seu fruto, né, igreja? Glórias, aleluia. Irmãos, você já pensou a mulher que chorava? Uma alegria daquela, na igreja. E a Bíblia diz, irmãos, que aquele povo se apoderou de temor. E ele disse: um grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Oh, jamais ele me clama. Esse Deus nessa noite está visitando a tua casa, meu. Está fazendo algo no teu coração. Aleluia. Está curando. Irmãos, aquilo que o advogado não faz, o joelho faz. Aquilo que o médico não dá jeito, o joelho faz. Nós temos um Deus que vai aonde ninguém vai, é o que ninguém é, aleluia, e faz o que ninguém faz, aleluia. Olha o que aquele povo disseram, para finalizar. Um grande profeta se levantou entre nós. Você sabe qual é o maior problema, irmão? É que o povo de Israel, eles só consideravam Jesus como um grande profeta. Mas ele não é só um grande profeta, mas ele é Deus. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Alfa, ele é o Ômega, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Ele é esse caminho. Quem crê que ele é esse caminho? Se coloca de pé, se coloca de pé. Não há Deus maior, não